quando entramos então pelo capítulo 4, que é o texto que nós lemos hoje, nós nos deparamos logo de cara com o apóstolo Paulo fazendo aí uma pergunta. E a pergunta, ela provavelmente, ela foi ensejada. Lembra que Paulo está sempre ali escrevendo e imaginando um interlocutor que estivesse ali sempre pontuando algo com ele. Então ele está se antecipando às argumentações que talvez um judeu, especialmente um judeu tradicional, um judeu com um bom conhecimento do Antigo Testamento, alguém ali muito ligado às tradições, pudesse interpelá-lo dizendo: olha, ok, tudo bem, mas e quanto a Abraão, nosso pai, né? E quanto a Abraão, por que essa pergunta é feita? Bom, vamos lá. O apóstolo Paulo vai usar a história de Abraão e vai usar um pouquinho também a vida de Davi para mostrar que mesmo estes homens, que a Bíblia faz referência sobre a vida deles e sobre as obras que eles realizaram e que eles foram justificados, como nós vamos ver tanto na epístola de Tiago, quanto Paulo citando lá em Gálatas, eles foram justificados mediante a prática de algumas obras, e eu vou explicar isso. Eles não foram justificados pelas obras, mas algumas obras que eles praticaram, elas contaram para eles como uma prova de fé. Mas o ponto aqui não é nem esse. O ponto é que quando Paulo usa essa história de Abraão, ele está imaginando alguém que pudesse usar a tradição dos judeus, para contestar essa história e dizer: olha, o nosso grande herói da fé, ele não foi salvo pela justificação pela fé em Cristo Jesus. Ele viveu lá no passado e o que nós sabemos dele é que ele era um homem justo. Bom, de onde pode vir essa história, essa interrogação? Bom, naquele tempo havia uma tradição entre os rabinos, e isso era ensinado, que Abraão era um homem justo, e uma pessoa é justa pela prática da lei. Mas como que Abraão poderia praticar a lei, se a lei só foi dada cerca de 400 anos depois de Abraão? A lei foi entregue a Moisés. Bom, o que esses judeus e o que eles trazem de tradição, você não vai encontrar isso na Bíblia, fazia parte apenas da tradição judaica, é que Deus de alguma maneira havia revelado para Moisés, 400 anos antes, os princípios da lei, aquilo que era a essência da lei, e então, por causa disso, Abraão era um homem que cumpria meticulosamente cada um dos itens da lei. E então a ideia é que, na cabeça do judeu, Abraão, ele foi salvo não porque ele esperou no Messias, não porque ele creu na promessa, mas ele foi salvo porque as suas obras o justificaram, o auto-justificaram, porque ele era um homem que cumpria perfeitamente a lei. Bom, nós temos dois problemas aí. O primeiro deles é que nós sabemos que nenhum homem cumpre meticulosamente toda a lei. Mas vamos supor que nós estamos falando aqui de alguém que é alguém importantíssimo, nada mais, nada menos do que o nosso pai da fé. Estamos falando de Abraão. Mas suponhamos, vamos entrar no jogo aqui na história, suponhamos que Abraão realmente fosse esse cumpridor meticuloso de uma lei que ele recebeu antecipadamente, a lei mosaica. Paulo vai então entrar com a seguinte questão, ele vai responder uma pergunta com outra pergunta, né? É interessante, mas na realidade, essa pergunta na realidade é apenas retórica, né? Porque ele está dizendo o seguinte: olha, por quê? Se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém, não diante de Deus, pois diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Veja, o ponto de Abraão é o seguinte: então vocês acham que o pai Abraão foi justificado por obras da lei? Então veja bem, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se ele praticou estas obras, ele foi justificado por elas diante de quem? Ou seja, as obras de Abraão demonstram uma justiça que contenta, que alcança os padrões de quem? Dos homens? Sim, ele pode realmente ter tido uma vida e um comprometimento muito mais assertivo do que
os homens do seu tempo ou de todos os tempos. Ok, não há problema com isso. A questão é, mas e diante de Deus? Diante de Deus, Paulo deixa claro que ele não foi justificado por suas obras. Eu quero ler o texto para vocês, que é Gênesis 15, que nós lemos lá no início, eu quero retornar com ele. Veja, diante de Deus, olha o que Paulo diz, verso 3, pois o que diz as Escrituras? E é a pergunta que ele faz, né? O que a Escritura diz? Vamos ficar lá com o Antigo Testamento? Vamos usar o Pentateuco. O que a Escritura diz? A Escritura seja, Abraão foi justificado por quê? Pelas obras que ele realizou na sua carne, ou ele foi justificado porque ele creu? E aí é importante saber no que ele creu. Bom, vamos voltar lá. Nós lemos lá em Gênesis 15 o seguinte: Deus aparece em visão, novamente, para Abraão, fala com Abraão, conversa com Abraão. Visão, né? A gente não sabe exatamente como era isso, mas Deus apareceu na tenda de Abraão e conversou com Abraão. E aí eu pergunto para você, o que será que um homem que tem tudo mais desejaria? No caso daqueles homens lá nos tempos antigos, eu acredito que não mudou, isso é até hoje, na vida da grande maioria dos homens. O que este homem queria? Ele já era um homem de avançada idade, mas ele ainda não tinha descendência. Ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitos tesouros, ele tinha um grupo de gente muito grande que caminhava com ele, de parentes e servos, muito rebanho, e ele era um homem rico, um homem muito bem sucedido, mas ele não tinha uma coisa, ele não tinha um descendente. E ele reclama nesse capítulo 15, ele reclama com Deus: Senhor, para quem que eu vou deixar tudo que eu tenho? Eu vou ter que deixar para um servo que nasceu na minha casa, Eliezer, o Damasceno. Eu vou ter que deixar, ele vai herdar todas as coisas que eu tenho. No fundo, o que Abraão está dizendo: Senhor, o Senhor me deu tanta coisa, mas o que eu mais queria o Senhor não deu, e eu não tenho um herdeiro. E aí Deus faz uma promessa para Abraão e diz: não será esse Damasceno o seu herdeiro, não será. E aí chama Abraão para fora da tenda e diz para Abraão: Abraão, olha para o céu. E Abraão olhou e o Senhor diz: quantas estrelas se é que você consegue? Pois eu afirmo a você que a sua descendência será mais numerosa do que as estrelas dos céus. Veja a promessa que Deus fez. E aí o verso 6 diz: Abraão creu. Abraão creu. E porque ele creu, ele foi justificado por sua fé. Ou seja, Abraão creu na promessa. Por quê? Porque este descendente que Deus prometeu a Abraão, na realidade você tem ali uma promessa do descendente filho de Abraão, o descendente histórico ali, mas você tem uma promessa também que é atemporal, porque é a promessa de que, e aí a extensão dessa promessa aparece no capítulo 17, depois no capítulo 22, em várias circunstâncias na vida de Abraão, mas através dessa descendência, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Por quê? Porque é nessa descendência que vem o Messias, que vem o Salvador, que vem o Filho de Deus. E o que está acontecendo aqui é que Abraão, ao crer que Deus lhe daria essa descendência, Abraão estava olhando para o futuro e estava crendo e confiando na promessa que Deus estava lhe fazendo. Portanto, qual era o fundamento da fé de Abraão? Eram as obras que ele realizava. Nos seus encontros com Deus, Abraão ia lá e dizia: Senhor, eu fiz tudo certinho, o que o Senhor vai me dar em troca? Perdão. Senhor, eu cumpri tudo que o Senhor me mandou fazer, agora eu quero meu salário. Era assim que Abraão se relacionava com Deus? Não, mas Abraão foi lá: Senhor, o Senhor me deu tantas coisas, mas eu ainda não tenho um descendente. E aí Deus lhe faz promessas, e ele faz o quê? Ele crê. E a fé dele é recompensada dessa maneira. Deus põe no coração de Abraão fé para crer, Abraão crê, e esta crença de Abraão, este crer de Abraão na promessa de Deus, no Senhor, naquilo que Deus faria, é o que conta nesta relação de Abraão com Deus. Ele é justificado, então, porque ele creu, é justificado por essa fé que ele tinha. E por isso
que Paulo faz questão de citar. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, então Abraão foi justificado da mesma maneira que Paulo está dizendo que nós somos. Justificados mediante a fé. É por crer em Deus que eu sou salvo. E este crer nem é de mim mesmo, como Paulo já disse lá no final do capítulo 3. Esse crer é uma obra de Deus, é uma fé salvadora, que não é de mim mesmo, é algo que Deus faz externamente dentro do meu coração, me fazendo olhar para frente. E então, o que nós temos aqui nesses primeiros 2 versos, nesses primeiros 3 versículos, é a apresentação que Paulo faz de que o método que Deus usou para salvar pessoas no Antigo Testamento não foi por meio de obras da lei, porque por meio de obras da lei, nenhum homem se salvaria. O método que Deus usou para salvar as pessoas no Antigo Testamento não foi o justo salário, a justa retribuição pelo que elas fizeram. Porque se Deus fosse dar o justo salário para você, ou para qualquer uma daquelas pessoas do Antigo Testamento, inclusive os grandes heróis do Antigo Testamento, os grandes heróis da fé, se Deus fosse dar o que cada um deles merece, ou o que cada um de nós merece, um pagamento pelo que nós fazemos, todos nós iríamos para o inferno. Todos os que foram salvos então no Antigo Testamento foram salvos como, pastor? Eles foram salvos porque eles creram na promessa. Se você lembrar lá de Hebreus capítulo 11, você pode ler lá, Hebreus capítulo 11 faz um tratado a respeito da fé e do testemunho de fé que foi dado por homens que nós chamamos hoje de heróis da fé. Gente que teve vitórias estrondosas, mas gente que morreu ao fio da espada. E o que havia em comum em ambos? Todos eles creram e confiaram. Aqueles que viveram no Antigo Testamento, eles contemplaram a promessa do Senhor, eles olharam para frente, eles olharam adiante, eles tinham a expectativa da salvação, da grandiosa salvação que Deus proveria para eles por meio de um Messias, de um Salvador. Como é que eles foram salvos? Pelas obras que eles praticaram? Não, eles foram salvos por essa fé que eles tinham, por essa crença que eles tinham, por aquilo que eles acreditavam no Messias. E nós que estamos aqui, nós somos salvos por quê? Porque nós olhamos para trás e olhamos para aquilo que Cristo fez e somos salvos por Ele, porque cremos que Ele é o Filho de Deus e o que Ele fez em nosso lugar e por isso nós somos salvos. De todas as formas possíveis, sempre, em toda a história, no passado, no presente e no futuro, só existe um caminho de salvação, que é Cristo Jesus. E o caminho é mediante este sacrifício que Ele realizou, que é lançado na nossa conta em forma de justiça. Muito bem, quando nós passamos então, veja, quando nós entendemos que o motivo da justificação de Abraão era que ele creu, aí nós podemos entender outros textos. Se você pega Gálatas capítulo 3, você vai encontrar lá também o apóstolo Paulo citando que os verdadeiros descendentes de Abraão, quem são? São aqueles que descendem da fé de Abraão. Por quê? Porque os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que necessariamente praticam um conjunto de ações, de cerimônias que remetem a Abraão. Mas os descendentes de Abraão são aqueles que creem na mesma fé, creem no mesmo Deus que Abraão creu, têm a mesma fé que Abraão teve. Não são aqueles que têm o sangue do judeu, o sangue do hebreu correndo nas veias, mas são aqueles que têm a fé que Abraão tinha em seu coração e esses que têm esta fé. Nesse sentido, na vida de cada crente, em cada canto deste mundo onde nós vivemos, quando alguém se dobra, reconhece Jesus como seu Salvador e adora, esse passa a ser uma daquelas estrelas que o Senhor mandou Abraão contar. Olha, conta as estrelas dos céus, porque a tua descendência será maior do que essa. Nessa comparação, a família de cada um de nós estava contemplada. Quando o Senhor promete a Abraão que no seu descendente, na sua descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra, significa todo crente hoje que tem a mesma fé de Abraão é um descendente de Abraão. Por quê? Não é porque faz as mesmas coisas que Abraão fazia, mas é porque crê no mesmo Deus que Abraão cria. Pastor, e como é que ficam as obras? Eu vou citar lá o texto novamente de Tiago, capítulo 2, verso 23. Tiago, quando cita
especialmente a história de Abraão, ele está respondendo a seguinte pergunta: qual o proveito de uma fé que só existe na teoria? Qual o proveito de uma fé sem obras? Essa é a pergunta que fizeram para Tiago. E Tiago está respondendo essa pergunta. E Tiago começa respondendo da seguinte forma: primeiro você me mostra essa sua fé sem obras, que com as obras eu te mostrarei a minha fé. E aí ele vai citar o exemplo de Abraão e vai afirmar: Abraão, porventura, não foi justificado por obras? E aí alguém pode dizer assim: olha, será que Tiago não está indo na contramão de Paulo, dizendo ao contrário de Paulo? Não, não está. Porque para começar, você precisa entender qual a pergunta que Tiago está respondendo. Tiago está respondendo essa pergunta: qual o proveito de uma fé sem obras? Ele está dizendo: uma fé sem obras é uma fé morta, ela simplesmente não existe. E aí, para responder essa pergunta, ele usa o exemplo de Abraão. Por quê? Porque o que ele está mostrando lá é que as obras realizadas por Abraão, elas identificam, elas manifestam, essa é a palavra, a melhor palavra, elas manifestam publicamente aquilo que está internamente no coração de Abraão. Ele creu em Deus, é porque ele creu em Deus que ele foi para Ur dos Caldeus. É porque ele creu em Deus que ele esperou e contemplou, teve o privilégio de ver na sua velhice um filho gerado por ele mesmo. É porque ele creu em Deus que o dia que Deus pediu a vida desse seu filho em sacrifício, ele subiu ao Monte Moriá levando o seu filho. E quando perguntaram para ele, e quando o filho pergunta para ele: pai, cadê? Eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo a faca, mas não estou vendo o cordeiro. Lembra o que Abraão respondeu? Abraão respondeu: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Disse aos servos: fiquem aqui, porque eu e o meu filho subiremos e voltaremos. Ou seja, qual era a fé dele? Ele acreditava, ele creu na promessa que Deus lhe fez. Deus lhe prometeu que a sua descendência seria mais numerosa do que as estrelas do céu. Ainda que Deus pedisse a vida do seu filho, ele sabia que aquilo não era o fim. Ele confiava, ele acreditava. Então, quando ele levanta o cutelo para oferecer um sacrifício da vida do seu filho para Deus, ele sabia que de alguma maneira Deus o salvaria. Deus salvaria o seu filho. Esta era a fé. Ou seja, tudo o que ele estava fazendo, ele fazia motivado por aquilo que ele creu. Ele creu na promessa de Deus. Então, Tiago não está contradizendo Paulo, nem Paulo contradizendo Tiago, mas o que está acontecendo é que Paulo está respondendo uma pergunta e Tiago está respondendo uma outra. E na resposta de Tiago, o que Tiago está dizendo é que a fé verdadeira, ela manifesta sua autenticidade através de obras reais. Agora, observe, não são as obras que produzem a fé, mas a fé que produz as obras. Observe, ninguém é salvo por obras, mas quem foi salvo tem obras. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Para Tiago, falar sobre as obras era importante e necessário. Então Tiago está abordando o tema por um outro prisma, mas ele está dizendo as mesmas coisas que Paulo está dizendo aqui. Para Paulo, o ponto aqui era mostrar que meritocracia, que qualquer tipo de trabalho, que qualquer tipo de tentativa de comprar, de conquistar, de negociar com Deus é absolutamente fracassada e inútil, porque os homens não podem se auto-justificar. Nenhuma das nossas obras são suficientemente grandes para pagar a nossa dívida diante de Deus. Então nenhum de nós é salvo por obras. Não adianta eu querer me relacionar com Deus na base de salário. Eu só tenho um caminho de relacionamento com Deus, e esse caminho é o caminho da graça. E aí ele faz essa comparação nos versos 4 e 5, ele vai dizer o seguinte: olha, você sabe qual que é a questão? Se Abraão quisesse ser justificado diante de Deus, e por isso então ele praticava boas obras, então ele nada mais é do que um trabalhador esperando receber o seu salário no final do dia por tudo aquilo que ele fez. Agora, se ele não faz, e aí veja o verso 5, porém ele crê naquele que faz,
naquele que justifica ímpios, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Esse é o ponto. O ponto que a gente precisa entender é esse. Essa é a diferença. Se você está se relacionando com Deus como um empregado, tentando de alguma maneira realizar coisas, e Deus não passa de um devedor seu que tem que no final do mês te satisfazer, tem que cumprir o que foi combinado, tem que devolver o seu salário, o seu relacionamento com Deus é um relacionamento entre patrão e empregado. E você vai sempre tentar colocar Deus contra a parede quando você estiver precisando de alguma coisa, usando as coisas que você acha que fez direito e por isso Deus te deve. Agora veja por que Paulo gastou 3 capítulos mostrando que nós somos pecadores. Agora, quando você entende que você é um trabalhador que não faz, que não trabalha, quando você percebe que nenhum dos teus esforços é suficiente, quando você percebe que você não tem nada para receber, porque Deus não te deve nada, guarda isso. Deus não te deve nada. Você está com alguém na sua casa, repete para a pessoa que está na sua frente. Diz para ela, Deus não te deve nada. Porque nenhuma das coisas que nós fazemos, por melhor que elas sejam aos nossos olhos e diante dos homens, nenhuma delas é suficientemente boa, grande ou justa diante do Criador do universo. Deus não te deve nada. E aí Paulo, veja, olha que notícia extraordinária, extraordinária. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, mas é uma dívida. Agora veja que bênção. Mas ao que não trabalha, ou seja, ao que é inoperante, o que não tem méritos, o que não consegue, o que falha, o que está absolutamente pobre, humilhado, que não tem nada onde se apegar. Porém, ele crê, ele acredita num Salvador. Ele acredita no justo Deus que justifica ímpios, no Deus que salva homens que não fizeram nada por merecer. Esta fé lhe é atribuída como justiça. Essa é a diferença. Essa é a diferença entre as correntes evangélicas que existem no mundo. Existe uma corrente que acha que está num grande negócio com Deus. Está dentro de uma empresa, de uma firma, e está aí trabalhando para ganhar um salário. E existe uma outra corrente que sabe que não fez nada. Que sabe que se fizer tudo o que tem para fazer, ainda não passa de um servo inútil. Ou seja, nenhuma das minhas obras é suficientemente útil. Por isso que a carta aos Hebreus diz, nenhum dos sacrifícios que vocês fizeram até hoje, nenhum deles teve a eficácia, teve qualquer tipo de eficácia. Só existe um sacrifício eficaz para o perdão de pecados, e foi o realizado por Cristo Jesus. Não foi feito por nenhum de nós. Então, como é que você quer se relacionar com Deus? Por graça ou por um contrato trabalhista? Uma vez eu ouvi um sermão, e o título do sermão, e uma pessoa queria muito que eu ouvisse esse sermão, um pregador que tem por aí, não vou citar o nome do santo para não ser antiético. Mas o título do sermão era A Reciprocidade de Deus. Só de ler o título do sermão já dá um frio na espinha. A reciprocidade de Deus. Na hora que eu ouvi o título, eu falei, eu não quero ouvir mais nada. Porque só de pensar nesse título aí, eu já entro em desespero. Porque veja, se Deus for ser recíproco a mim, eu não vou resistir sobre essa terra um dia. Porque reciprocidade significa o quê? Significa Deus me tratar de forma recíproca a maneira que eu trato Ele. Deixa eu perguntar uma coisa, você que está assistindo. Será que se Deus for ser recíproco a você, o que vai acontecer com você? Olha, tem gente que lembra de Deus no domingo à noite no culto. E depois vai lembrar dele de novo
no domingo seguinte à tarde, depois da partida do futebol, Corinthians e Flamengo, no final do culto, da tarde. Bom, se Deus fosse ser recíproco a você, você já ficava sem oxigênio lá no domingo passado, depois do culto. E as nossas injustiças? Já pensou se Deus fosse cobrar cada uma delas de nós em tempo real? Bom, é bom a gente parar por aqui, né? Mas tem gente que adora esse caminho. Sabe por quê? Porque esse caminho é um caminho que aparentemente é um caminho que te deixa, e aí, de novo, num relacionamento assim com Deus, né? O presbiteriano está num relacionamento aqui com Deus, lá embaixo. O presbiteriano é frio, não gosta de orar muito. Não estou dizendo que presbiteriano está certo não, tá, gente? Mas é que tem gente que acha que está aqui, ó, porque está lá ouvindo a reciprocidade de Deus. Tem gente que acha que está aqui porque olha no espelho e gosta do que enxerga. Tem gente que acha que está aqui porque anda por aí dizendo o que Deus tem que fazer. Por quê? Porque na cabeça deles Deus é um devedor. Deus deve alguma coisa para elas. É o cara que entra de peito estufado na igreja, achando, hoje Deus tem que fazer alguma coisa por mim. Ó Deus, estou indo para a igreja, hein? Entrega o dízimo, dá aquela olhadinha para o alto e fala, ó Senhor, está vendo aqui o que eu estou fazendo, né? Tem gente que gosta de se relacionar com Deus assim. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando a salvação é para pecadores ímpios. A salvação é para aquele que sabe que não consegue trabalhar. A salvação é para aquele que não dá conta. A salvação é para aquele que sabe que é insuficiente. E por isso crê, como Abraão creu, como os servos do passado creram, crê na suficiência de Cristo. Olha para o espelho e fica com vergonha do que vê. Olha para o lado e fica com mais vergonha ainda por aquilo que não vê. Olha para trás e não tem coragem de voltar o rosto mais para frente. Porque a história está marcada por coisas ruins, coisas vergonhosas, coisas que nos tiram a força para ir adiante. Mas é nesse contexto que nós olhamos então para Cristo, porque o próprio Deus nos faz olhar para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós o encontramos dizendo, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que não consegue fazer, que não dá conta, que é pobre de espírito, que não tem nada onde se apegar. Creia em mim. Quem crer em mim, viverá eternamente. Muito bem. E então ele encerra esse início dele no capítulo 4, mostrando que Deus não nos deve nada e que você precisa ver por qual caminho você quer tentar um relacionamento com Deus. E Paulo já adianta, tem caminho que não vai resolver. Ele então cita Davi, e é interessante que ele cita no verso 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui justiça, independente das obras. Perdão, a quem Deus, né? Eu falei não. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado, feliz, o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. O que ele está dizendo aqui? Felizes são aqueles que Deus torna justo. Escreve justificado em cima do nome do camarada no livro da vida. Deus diz para Gabriel, daí, traz o livro, traz aqui. Escreve aí em cima do nome desse daí, ó, João. Em cima do nome dele, põe lá, justificado, letra vermelha. Meu filho pagou por ele. Ou melhor dizendo, lá na eternidade, traz aí o nome do João. João é um homem que eu vou criar. Ele vai se rebelar contra mim, vai ser pecador. Mas meu filho vai morrer por ele. Eu vou enviar meu espírito vai convencer ele de crer no meu filho. E ele vai crer no meu filho, e quando ele crer no meu filho de todo o coração, ele será salvo. Escreve aí então já de antemão no nome dele, justificado.
Esse é o caminho de salvação, não tem outro caminho. O caminho das obras não funciona. E então Paulo cita Davi, que é um outro nome adorado pelos judeus. E todo mundo sabia como foi a vida de Davi. Diferente daquilo que eles imaginavam sobre Abraão, no caso de Davi ninguém tinha dúvida. Foi um grande rei, foi. O próprio Senhor Jesus o chamou de amigo de Deus. Nós temos a palavra de Deus inspirando isso, dizendo que ele foi chamado de amigo de Deus. No livro dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, inspiração divina, inspiração de Deus, ele foi chamado de amigo de Deus. Mas e a vida de Davi? Bom, a vida de Davi teve altos e baixos, como a vida de todos nós. E entre os baixos, um dos mais terríveis, que gerou, inclusive, este salmo que está transcrito aqui, 2 versos, o Salmo 32. Davi, em uma das batalhas que o seu exército de valentes foi travar, ele resolveu não ir ficar no palácio. Ficou no palácio, e lá do palácio, das grandes edificações, ele viu numa área a esposa de um dos seus generais, Batseba. Contemplou, desejou, trouxe-a para o palácio, se deitou com ela. Algum tempo depois ela o procurou, disse que estava grávida. Ele, para tentar ocultar o seu pecado, chamou o seu general, trouxe o general e falou assim: olha, venha passar um tempo aí para descansar, vá festejar com a sua esposa. E aí o general disse: eu não, de jeito nenhum. Urias disse para Davi: como que eu posso ir me deitar com a minha mulher, se os meus soldados estão lá no campo de batalha? Eu não vou fazer isso. E aí Davi teve que remediar o plano dele, e aí mandou ele de volta, só que agora falou: só que eu quero você lá na frente de batalha. E o que acontece com quem vai para a frente de batalha? Morre. Morreu para tentar esconder o pecado. Mas aí um dia o profeta vem e confronta Davi, diz para Davi o que ele havia feito. Davi se arrepende, chora, se humilha, e Deus o perdoa. É por isso que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. É por isso que ele é chamado de amigo de Deus. Deus não o livrou das consequências, porque a criança gerada, a criança morreu. Mais ainda, décadas depois, um dos seus filhos fez pior e fez com as esposas dele, de Davi, na mesma varanda, diante dos olhos de Jerusalém. Mas essa é uma outra história. O ponto é que esse Davi ora a Deus, se arrepende, confia na justiça de Deus, confia no perdão e na misericórdia de Deus. Ele está ali como Abraão, olhando para frente e crendo que Deus abriria um caminho de perdão, que Deus ofereceria uma alternativa para homens pecadores como ele. E como nós nos unimos a ele nesse momento. Não é salário, é graça, é só por graça. Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele aprendeu a se relacionar com Deus, crendo em Deus, como Abraão creu também, e vivendo debaixo da sua graça, do favor de Deus. É por isso que ele escreve esse Salmo 32, e ele diz, olha, ele repete isso no verso 7 e no verso 8, que Paulo cita aí para nós: bem-aventurado, ou seja, felizardos são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Por quê? Porque Cristo levou essas iniquidades sobre si. Verso 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, ou seja, os nossos pecados, eles foram imputados sobre Cristo, eles não são mais lançados na minha conta, eles foram lançados definitivamente sobre a conta de Cristo. E em mim foi imputado, sim, justiça. E aí volte lá no verso 6, independente de obras. Felizes são os homens que são salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, que nos dá a justificação de todos os nossos pecados. Pois bem, eu quero concluir dizendo para você o seguinte:
Nunca houve um único caso, uma única história de salvação por salário, por mérito, por troca, por obras. Então, se você estava nesse caminho do salário até hoje, abandone esse caminho. Abandone esse caminho, porque esse caminho não salva. Abraão e todos aqueles que viveram antes de Cristo, eles foram salvos olhando para o Messias que viria. Eles obtiveram a salvação por meio da fé no Messias. Eles creram. E todos nós hoje somos salvos por crer em Cristo, não pelos trapos de imundícia que nós temos e chamamos de justiça. Segundo, a base da nossa justificação sempre foi a mesma, é o sangue de Cristo. Lembra do sangue aspergido sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório? Aquele sangue no Velho Testamento, ele simbolizava, ele apontava para aquilo que Cristo iria fazer. E hoje o sangue de Cristo é o que nos cobre todas as nossas injustiças. Ou seja, aquele que paga pelos nossos pecados. Foi o sangue do Cordeiro. Portanto, somos salvos na mesma base deles. Nós também. É o sangue de Cristo. E o ponto de partida para esse relacionamento com Deus, que não é com base em obras, em busca de salário, mas é com base no sacrifício de Cristo, debaixo da graça e do favor de Deus. Não é por obras, mas é por graça. A base desse relacionamento é Cristo. E o ponto de partida para nós todos é o sincero e genuíno reconhecimento da nossa miséria e da nossa fraqueza. Por isso que as bem-aventuranças começam por quem? Bem-aventurados, pobres ou os humildes de espírito. Por isso que a obra do Espírito Santo em nós, lembra quando Jesus disse que enviaria o Consolador? Qual a primeira coisa que o Consolador faria? Ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que João Batista pregava arrependimento, arrependei-vos. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Atos 2, quando ele vai pregar, ele prega o seu sermão e no meio do sermão ele diz: arrependei-vos. E esta é a grande mensagem das Escrituras: arrependei-vos e crede em Cristo Jesus. Ou seja, reconheça que você é um pecador e crê em Cristo, porque essa é a única chance que você tem. Você jamais será capaz de pagar a dívida que nós temos com o Senhor. Portanto, eu tenho dois recados importantes aqui. Para você que é crente, mas que talvez, por um equívoco doutrinário, ou por um cedimento, uma acomodação, aquilo que a nossa natureza gosta, que a nossa natureza gosta de estar no centro. Nós queremos ser o centro, nós queremos ter a última palavra. Talvez ao longo da sua caminhada, você tenha passado de um relacionamento com Deus com base na graça, para um relacionamento com Deus com base em salário. E eu te convido nessa noite a orar e se arrepender diante do Senhor, falar: Senhor, eu não consigo, e eu sei que eu só posso ser justificado mediante a fé. Me ajude a crer mais no Senhor e a abandonar esse caminho do mérito, e que eu trabalhe muito, mas por gratidão, para dar um bom testemunho, para levar o nome do Senhor para outras pessoas, mas de maneira alguma para tentar conquistar alguma coisa ou trocar algo com o Senhor. Então esse é o meu primeiro recado. O segundo recado é para você que até hoje anda longe de Jesus. E talvez você pense consigo mesmo: eu não posso, esse negócio não é para mim, eu sou ruim demais, eu sou perverso demais. Será que Deus vai salvar alguém como eu? Como que Deus pode me favorecer, uma pessoa que faz tudo errado? Olha, você até hoje acha que Deus não pode te salvar, porque você também está se relacionando com Deus
na base do salário, da recompensa. Pois eu quero te dizer que Deus não é assim. Deus te convida. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você. Você vai levar o meu fardo, que o meu fardo é leve, e eu levo o seu, que é pesado. Essa é a oferta de Cristo. Ah, mas eu tenho que arrumar isso na minha vida, eu tenho que arrumar aquilo outro, depois eu vou. Não, você não tem que arrumar nada, porque se você pudesse arrumar, você já tinha arrumado, você nunca pode arrumar. Deus está dizendo, sou eu que arrumo a sua vida, não é você que arruma. Foi isso que Jesus veio nos dizer. E é isso que eu quero que você entenda hoje. O nosso relacionamento com Deus só pode ser por meio de graça. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. E se você está ouvindo essa mensagem nesse momento, e se você crê, acredita nessas palavras, é porque Deus está colocando fé no seu coração. Então não tenha medo. Existe uma história, eu quero encerrar com essa história, e ela serve para esses dois grupos com os quais eu falei nesse momento. Eu poderia apresentar para vocês, como vários pregadores já fizeram, mas essa ilustração é perfeita e continua sendo cabível. Eu aponto para você para uma cadeira, ali tem uma cadeira. Você já viu uma cadeira na sua vida? Já viu? Ok. Você acredita que aquela cadeira ali é uma cadeira boa, firme? E aí, se você olhar, madeira maciça, uma cadeira boa, firme. Realmente ela vai te sustentar. Eu podia te perguntar, então você conhece, sabe que aquilo ali é uma cadeira? Você acredita que ela é boa, que ela é firme? Você confia que ela é firme mesmo? Se o dia que você vier aqui à igreja, você acredita que dá para se sentar, ficar uma hora e meia ali, ela não vai quebrar com você, você confia nisso? Confia. Ok. Mas eu te pergunto, aonde você está sentado agora? Tem muita gente que está nessa mesma situação com Deus. Acredita que existe Deus, acredita que Ele é poderoso, que Ele salva pessoas. E se eu perguntar, você confia que Deus salva pecadores? Você vai dizer, confio. Mas você não está nessa cadeira. Você está sentado em outra. Tem muita gente assim, que sabe muito de Deus, sabe muito sobre a fé, confia, acredita, mas não senta. E esse tipo de fé que crê que Deus existe, que sabe que Deus existe, que sabe que Ele é poderoso, ou que sabe que Ele é amoroso, Tiago diz, até os demônios têm esse tipo de fé. Mas existe uma longa distância entre esse tipo de fé e a fé salvadora. A fé salvadora é aquela que te faz sentar neste fundamento, que é o fundamento da salvação em Cristo Jesus, mediante a justiça de Cristo e não as suas próprias obras. Pois eu te convido a assentar a sua vida sobre este fundamento, porque este é o firme fundamento da verdade, e esse é o firme fundamento para a sua vida e para a sua redenção. Não é salário, é graça. Esse é o único caminho pelo qual podemos nos relacionar com Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.